Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2014. Estamos ao vivo agora na parte da manhã, às 15 horas tem a reapresentação. O horário da reapresentação está modificado durante este período pelo fato de termos aí a obrigatoriedade na veiculação da propaganda política, que é obrigatória. Então hoje eu vou apresentar aqui a nossa entrevistada, Sônia Maria Sanches. Ela é pedagoga e compõe também a diretoria técnica da Associação Amigos do Museu Geográfico e Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. Falhou o nome aqui. Tudo bem, Sônia? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite, para vir divulgar um pouco o trabalho do museu e a participação da Associação Amigos do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas durante esses 17 anos, que ela está atuando em Poços. Já faz tempo, hein? Um pouquinho. E que bom, que está dando certo, que continue sempre assim. A gente vai conhecer mais a respeito da associação e falar algo a respeito do museu também, que é sempre muito importante. Afinal de contas, todo o estímulo para que as pessoas, os próprios moradores de Poços de Caldas, conheçam mais o museu é sempre muito bem-vindo, Sem dúvida nenhuma, é um importante patrimônio da nossa cultura, da nossa localidade aqui de Poços de Caldas e da região do sul de Minas também. Eu dou bom dia para o nosso colaborador, o sempre participante, Rafael Tadeu, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Dia. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Sônia. Boa tarde a quem nos assiste. E hoje, Fábio, dia do contador, então eu já queria mandar um abraço para todos os contadores aqui do nosso Poços de Caldas, toda a região, um abração pelo trabalho que eles desempenham aqui na nossa cidade. Ô Fábio, eu queria mandar um abraço todo especial aos meus amigos são paulinos aí, estão tristes, e principalmente... Deixa escapulir eu ia falar, mas... Rapaz, saiu mais um gol aqui do Goiás, rapaz. Parabéns, São Paulo, palmeirenses. Parabéns, bom dia para vocês. Depois de alguns anos as pessoas vão ficando assim, vão adquirindo intimidade com o veículo, com a coisa. Mas tá certo, tem que comemorar. Eu não tenho muito o que comemorar, porque o Flamengo empatou com o Fluminense, freguesão, mas então, quer dizer, não significa nada. Agora, na minha relação de efemérides aqui, tem mais. Dia Nacional da Fauna. Dia Nacional da Fauna, começou a primavera, Começou ontem, eu acho, não foi isso? Exatamente. Dia 21. E Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Dia Mundial Sem Carro. Dia Mundial Sem Carro. A gente de Poços de Caldas tem a companhia aí, a Circular, que tem horários sempre frequentes, assíduos e confiantes, e aí você pode usar mais o ônibus. Dia do contador, que nem você falou, dia da juventude, dia do técnico agropecuário e dia de defesa da fauna. Um monte de comemorações aí, Legal, então. Você é o nosso convidado para participar, o nosso telefone é o 3721-6955, para você fazer perguntas, participar, interagir com os assuntos que serão expostos aqui nesta edição. Você participa também pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas, dando um curtir na nossa página. Você manda a sua pergunta, enfim, participa aí. Vamos conhecer mais então o que é a Associação Amigos do Museu, de que forma ela atua? Bem, a Associação Amigos do Museu, ela foi criada com o intuito de apoiar todas as ações do museu, sendo uma sociedade civil, não tendo ligação nenhuma com o poder público e trabalhando apenas com voluntariado. Então, é uma instituição, uma associação de apoio à prefeitura. Ela apoia, ela empreende projetos, ela tem um estatuto próprio, um regimento próprio. A função dela, o objetivo específico é o museu, apenas o museu. Ela é apolítica, Ela é apolítica e ela tem, nos últimos tempos, todas as associações de museu no Brasil inteiro, elas mudaram o seu perfil, porque as associações eram criadas, pensadas apenas naquele momento emergencial. Crítico, O museu está precisando retocar uma pintura, o museu precisa de um computador novo. Foi assim que foi criada a nossa associação. Só que agora, nos últimos tempos, principalmente nos últimos 10 anos, as associações passaram a ser as empreendedoras dos projetos culturais. Então, essa mudança que ocorreu,
elas são determinantes para todas as instituições. Tanto é que aqui em Poços foi criado, depois da Associação Amigos do Museu, a Associação Amigos da Biblioteca. Recentemente pensou-se na Associação Amigos do Palace, Cassino, entre outras que podem ser empreendedores de projetos culturais. E a associação ela tem um corpo diretivo, tem presidente, vice-presidente, diretores, tem toda uma composição. Tesouraria tem. Ela tem um conselho fiscal. Olha, a associação, o bacana, o interessante numa associação é que ela tenha um corpo multidisciplinar. Multidisciplinar. Pessoas de várias áreas, né, com atuações diferentes, que possam discutir os problemas e cada um opinar e ter a sua referência pessoal de atuação para contribuir com as ações da associação. Então, é interessante isso, é interessante. A gente tem buscado cada vez mais pessoas jovens, inclusive, que estão aí iniciando carreira ou que estão em outras áreas de atuação, que não seja cultura, mas que podem contribuir muito, né, para os programas, para as ações, para os trabalhos mesmo dentro do museu, né, as relações de divulgação, os problemas assim, que acontece, que a gente improviso, né, que acontece, por exemplo, é importante um contador, um advogado, né, historiador, pesquisador, não importa que idade a pessoa tem, aonde que ele atua, isso não é importante. O importante é que ele queira, esteja disposto e goste do espaço museal, né? Isso tem que a pessoa às vezes fala para mim, como é que eu faço para participar? Eu falo, vá ao museu, frequente o museu. Esse é o primeiro passo, né? Agora, Sônia, obviamente na associação nós temos algumas pessoas que são voluntários, né? Que trabalham, que atuam de forma voluntária, mas independente disso a associação tem um custo. Como a associação se mantém com esses custos, com esses gastos, ou quando é necessário que se faça alguma atividade, alguma ação que necessite angariar recursos? Como é que é feito? Bom, a associação, quando ela foi criada, o primeiro grupo que pensou na associação, porque foi interessante, o museu ainda se localizava no Country Club, quando nós começamos a pensar na possibilidade de criar um grupo de amigos, ainda sem nome, para dar um suporte à instituição, né? Na mudança do acervo do Country Club para a Vila Junqueira em 96, outro grupo se juntou ao nosso pensamento. Então, esse grupo inicial, ele foi, assim, pessoas que já não estão mais entre nós, né, como o seu Ronaldo Durante, o seu Zé Botelho, a Margarida Vieira e outros, né, que é a dona Nilza Megali, outras pessoas que já não estão mais entre nós, mas que foram fundamentais no momento para que a gente criasse. Naquele momento, esse grupo fez uma doação inicial em dinheiro e abriu a primeira conta da associação, né? Esse grupo tinha muitos conhecidos, amigos, né, que ajudaram, outras pessoas ajudaram a criação, alguns estão conosco até hoje, e nós temos uma relação de pessoas que são contribuintes anuais da associação. Independente dessa contribuição, nós temos os projetos, né? E cada projeto tem sempre uma porcentagem que é pequena, geralmente é 3%, mas que representa muito para a associação. Entre outras possibilidades, que através da prefeitura não é possível acontecer, mas a associação, por exemplo, ela pode receber uma doação direta. De pessoa física ou jurídica? Física ou jurídica. Então, por exemplo, no projeto da Sala de Mineralogia Resquifraia, né, foi uma doação direta, não foi edital de lei de incentivo. Então, a Beatriz Lotufo Junqueira, presidente da associação, procurou a Associação dos Mineradores, propôs e foi uma doação direta.
5 mineradores resolveram participar e construíram, então, a sala de mineralogia. Né? E é uma sala super visitada no museu, escolas levam suas crianças até o museu para conhecer, e faz parte da história. Por isso que tem um nome geográfico, não é isso? Quando o museu foi criado, o Dr. Reis, que ficou na criação do museu, na fundação, em 1972, o Dr. Reis, que era o diretor de mineralogia do museu, porque ele doou algumas réplicas, né, daquela coleção que está exposta lá hoje, né, e classificou e expôs no museu. Então, ficou essa parte geográfica, né, determinada à coleção Resquifraia, né. Essa coleção que nós expomos hoje, ela é um comodato. Ela não é da prefeitura. É da família. Ela ainda pertence à família. Foi uma determinação, na época, assim, muito discutida entre a Associação Amigos do Museu, né, o Departamento de Cultura da época, a Prefeitura, né, Secretaria de Turismo na época, mas nós chegamos à conclusão que é a melhor forma, né, porque o comodato, ele dá uma total liberdade, tanto para a instituição como para a família. Agora, eu acho que um detalhe importante também, assim como esse acervo, existem outros acervos privados que provavelmente vocês conhecem, mas que às vezes as famílias não estão dispostas a abrir isso para o público. Vocês têm algum trabalho nessa área? Pode falar algum acervo que tem aqui em Poços, mas que o público ainda não conhece e que provavelmente às vezes está um diálogo aí para poder levar isso a público? Até mesmo obras de arte, documentos. Nesse sentido, documentos. E esse comodato, esse contrato de comodato, ele oferece uma segurança para a família também, né? Sim, para nós foi uma experiência inédita, né? Nós não tínhamos ainda nenhuma prática nesse sentido de comodato. Agora, em relação a particulares, né, o que é particular é privado, a gente não tem acesso e muitas vezes também a população desconhece, né, as riquezas que podem ter aqui em Poços, né. Nós sabemos, em relação a obras de arte, que existem várias pessoas que colecionam quadros do Bruno Filisberti, né? Pessoas que têm interesse ainda em adquirir esses quadros, né? Mas nós não sabemos se as pessoas têm interesse em deixá-los abertos à exposição pública, né? Ou também se as pessoas têm interesse em ceder em algum momento para alguma exposição temporária. Nunca fizemos essa pesquisa. Sabemos também que, por exemplo, todo o material do Padre Carlos resultou do Memorial Padre Carlos, que é muito interessante. É um museu e, acima de tudo, o Memorial Padre Carlos é um espaço pedagógico interessantíssimo para a cidade, né? Então, esse agrupamento, né, de todo o material do padre resultou naquela casa que é extremamente prazerosa de ser visitada, né? E provavelmente existem outros acervos aí que podem ser trabalhados e ser transformados, né, em objetos de museu. A gente sabe agora, eu vi no jornal a semana passada que o DME está fazendo uma campanha para receber doações, que eles têm a intenção de formar um museu, né? Quanta riqueza deve ter, né, dentro das casas em relação à documentação, a fotografias, né? Quanta coisa boa deve surgir por aí, né? Agora, será que é possível pensar em fazer um museu só? Ou dispersar, né, nesse sentido? É uma pergunta para a gente responder no próximo bloco. A gente vai fazer esse intervalo e queremos a sua participação. O nosso telefone 3721-6955 está disponível e você pode fazer a sua pergunta também, tirar a sua dúvida a respeito do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. Participe também pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir na nossa página e também participa. Voltaremos a instantes.
Vestibular Unifeob 2015. Aqui você vai encontrar um universo de possibilidades para você ter suas melhores oportunidades onde estiver. Projeto inovador de formação por competências, completa infraestrutura e muito mais. Inscrições abertas, 0800 16 34 66. Unifeob, universo de possibilidades para você. A melhor internet, ainda mais rápida. Só a Alt Center pode oferecer planos de até 5 mega com segurança, excelente infraestrutura e atendimento personalizado. Conheça nossos planos de até 5 mega e planos empresariais, ligando no 0800 283 3729 ou acesse altcenter.com.br. E você, está esperando o que para entrar no mundo da alta velocidade? A Alt Center espera por você. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com a segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as suas compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante, em Poços de Caldas e Campestre. Prezados munícipes, de agosto a março de 2015, você poderá atualizar o seu cadastro antigo da habitação de interesse social. Ligue e marque o dia e horário. Telefones 3712-9371, 3722-2848 e 3722-1311. Leve os documentos necessários: CPF, RG, carteira profissional, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço e comprovante de renda. Dr. Aldo Mairink, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor nos fale a respeito do procedimento cirúrgico. É seguro? Sim, é um procedimento muito seguro. Nos procure, daremos todas as informações necessárias. Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café. E produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Venha
Venha conhecer o novo setor de tintas da Carneiro Casa e Construção, agora com o novo sistema Selfie Color Souvenir e muitas ofertas. Moto compressor Schultz Air Plus MS 2,3 com acessórios, R$ 449,90. Kit acessórios para pintura Atlas, 5 peças mais rolo anti-gota 23 centímetros, R$ 20,90. Pistola pulverizadora Schultz, apenas R$ 229,90. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,99. Tudo em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando a Sônia Maria Sanches. Ela é diretora técnica da Associação Amigos do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. Temos aqui a presença do Rafael Tadeu e a sua participação também, que é sempre muito bem-vinda, através do telefone 3721-6955 e também da rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, você pode participar por lá também. Então, eu perguntei no final do bloco anterior com a Sônia, ela falou a respeito de uma ideia do DMI de fazer um museu, e eu perguntei se a ideia é, se o ideal, né, principalmente as tendências por aí, é aglomerar tudo no museu só ou dispersar mesmo, promovendo uma ampliação aí desse aspecto cultural. Qual é a tendência, Olha, Sônia? A tendência é descentralizar, né? O interessante seria que, por exemplo, em cada bairro houvesse o seu museu, né? Por que não, né? A gente recebe tantas pesquisas lá, as escolas às vezes solicitam e a criança não consegue fazer a pesquisa sozinha, a mãe que corre atrás, querendo saber a história do seu bairro. Como é que surgiu o seu bairro, quais foram os primeiros moradores daquele bairro, as primeiras casas comerciais, né? E não existe ainda uma bibliografia a respeito desse assunto em Poços de Caldas. Nenhum dos livros de história abordam uma pesquisa sobre os bairros na cidade, né? E por que não montar pequenas exposições, né? Começar a colecionar objetos com fotografias, principalmente, né? A imagem é um registro muito fiel da memória, né? Sem dúvida. Então, tudo isso leva a pensar que a sociedade busca, né, espaços de memória, espaços de preservação, né? Tudo isso é muito importante, inclusive quando é feito com a participação da própria comunidade, né? Quando a comunidade ela doa e ela vai lá cuidar, né, do objeto que ela cuidou, ela vai curtir, ela gosta, ela frequenta, e isso é muito importante, né? Agora, existe um projeto, né? Um projeto que eu falo é uma ideia, né? E não um projeto, que está sendo desenvolvido, inclusive, pela Beatriz Lotufo Junqueira, que é presidente da associação. Ela está realizando pela PUC, porque ela faz publicidade, né? Ela cursa publicidade, que é o anexo de História Natural, né? Que ela teve já essa ideia, depois de desenvolver a sala de mineralogia, né? Ela pensou nessa ideia, e nós sabemos da importância dos museus de ciências, né? Que hoje ainda, que com toda essa tecnologia à disposição, né? Existem museus digitais, museus lindos, né? A parte de museografia. E nós temos uma riqueza muito grande em Poços de Caldas, né? Verdade. Muito grande, que pode ser desenvolvida e que resultaria num anexo bem interessante para o museu. Agora, Sônia, como é que vem funcionando a associação? Vocês se reúnem dentro da associação, com que frequência, e depois levam o que vocês entendem para junto ao museu, os representantes do museu, os representantes do prefeito? Como é que isso vem funcionando, essa relação entre o que vocês colocam lá dentro da associação e nas reuniões que acontecem junto com o pessoal do próprio museu? Bem, a associação é um suporte, né? Só, não te corrigindo, mas só atenção aí para que você me colocou como diretora técnica da associação, né? O meu cargo atualmente na associação, nesse momento eu estou como tesoureira. Sim. Eu já fui do Conselho Fiscal,
né? Já fui primeira secretária. Nesse momento, eu estou como tesoureira. Mas eu falei errado essa função? No museu, né? No museu, o cargo que eu tenho atualmente é assessora técnica do museu. Então são, assim, é uma questão apenas de nomenclatura, né? Digamos assim. Mas porque na realidade abraça a causa e desenvolve trabalhos nos mais diversos âmbitos. Né? Mas, enfim, só para esclarecer, o museu tem um coordenador, que é o Haroldo Gessoni, né? E eu como assessora técnica. Então, nós não podemos misturar, né, os campos de atuação. Então, a associação é um grupo de apoio, mas a necessidade surge dentro da instituição e eu e o Haroldo é que repassamos para a Associação Amigos de Museu as necessidades, né? Então, a atuação deles não é isolada. Nós também temos um conselho curador, né, que é composto integrado, né? por várias pessoas, representantes, né, de vários setores, né? Inclusive tem um representante do prefeito municipal, né, um representante da Secretaria de Turismo. Existe toda uma hierarquia e as decisões são em conjunto, né? Necessidade do museu junto ao Conselho Curador e junto à Associação Amigos de Museu. Mas então, independentemente, a associação ela não se reúne de forma isolada para discutir as questões, obviamente questões relacionadas à associação, sim, mas para discutir de forma isolada as questões do museu, não. Não, da associação, sim. Se nós temos, por exemplo, uma prioridade, né? Queremos fazer um gasto, comprar alguma coisa, então o dinheiro vai sair da associação? Sim, se reúne com o grupo, com os associados. Mas se por exemplo, a associação vai empreender um projeto cultural, ou ela vai apoiar um projeto cultural, né? E nós passamos pelo Conselho Curador, né? Tem participações aqui chegando pela internet. Se você quiser fazer uma pergunta para a Sônia, participe através do nosso telefone 37216955 e também através da internet no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Então, Oswaldo Lino, a quem nós mandamos o nosso abraço, ele também diz bom dia, ele quer perguntar para a coordenadora do museu sobre, no caso, né, botou aqui, a verdade daquele osso de baleia que está no museu e se ele foi encontrado aqui em Poços mesmo. Olha, bom dia, Oswaldo. Ele foi encontrado aqui em Poços, sim, mas ele não é um fóssil. Ele foi encontrado quando a firma Pradolux estava sendo construída na Vila Tone e, na época, a escavadeira levantou o osso. O proprietário ficou muito assustado com aquele, mandou parar porque ele ficou com medo de ter ali um sítio, né? Ele mandou parar e pegou o osso, tanto é que o osso é quebrado ao meio, né? Foi na hora da retirada. Quebrou. E levou o osso até o museu, mas depois continuaram escavando cuidadosamente, com paz, né? Para se tivesse outras ossadas ali, não foi encontrado nada. Nós levamos o osso até um professor da USP, um paleontólogo, que morava em Montemor. Nós levamos o osso até lá e ele ficou analisando o osso durante meses, né? E chegou-se à conclusão que a ossada era mais ou menos dos anos 50, né? Então, ele acabou ficando lá no museu mais por curiosidade do que por qualquer outro motivo. As crianças adoram, né? Até mas a gente adora, né? A conclusão que nós temos é que provavelmente esse osso chegou na nossa cidade com carne. Ele veio com carne, porque na época da guerra faltava carne e se comia carne de baleia, né? Então, provavelmente, ele veio com a carne e depois ele foi parar num lixão. Aí consumiram a carne e ficou ossada. E ficou o osso. Ou alguém trouxe como curiosidade. Alguém que morava na praia trouxe aquele osso como uma curiosidade. Nós não sabemos o motivo, porque ele foi parar no lixo, né? E está hoje no museu. Ele está lá como curiosidade, mas não é um fóssil. Legal. Então a gente vai fazer um novo intervalo. Se você quiser participar, 3721-6955.
Voltaremos em instantes. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café. E produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Faça parte da melhor instituição de ensino do Brasil, com reconhecimento nacional e internacional. A Conexão FGV possui cursos presenciais de MBA em Gestão Empresarial e MBA em Gerenciamento de Projetos. Ou venha iniciar sua pós-graduação em Administração. Para soluções empresariais, conheça os cursos rápidos do CADEMP, credenciados e certificados pela FGV. Aproveite, já estão abertas as inscrições. Ligue 3722-9150 ou acesse www.conexão.com. Conexão FGV. Referência para a sua carreira, referência para a sua vida. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 35 anos atuando como referência no mercado, a Sanvel é reconhecida por sua agilidade, personalização e excelência, aliando vários diferenciais que resultam em produtos de designs arrojados, com os melhores preços do mercado, inclusos numa infinita variedade de linhas e modelos que reúnem ótimos acabamentos, muito conforto e, é claro, precisão. Tudo garantido por máquinas de última tecnologia que fortalecem ainda mais a qualidade Sanvel. Estamos em Poços de Caldas e Pouso Alegre. Aguardamos a sua visita. Até lá! Seller apresenta Coleção Primavera-Verão. Shorts a partir de R$ 49,90. Camisetas a partir de R$ 19,90. Aproveite as novas tendências da moda. Blusas a partir de R$ 15,90. Todas as cores da nova estação. Bermudas a partir de R$ 39,90. Em até 8 vezes com 60 dias para pagar. Primavera-verão é na Seller. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e estamos entrevistando hoje Sônia Maria Sanches,
integrante da Associação Amigos do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, e contamos aqui com a participação do Rafael Tadeu. Se você tem alguma pergunta relativa a esse assunto, aproveite o nosso telefone 3721-6955. Durante o primeiro bloco, a Sônia falou a respeito de criação da ideia, né, e do início de movimentação de criação de algumas entidades, né, associações amigos da biblioteca, associação amigos do Palace Cassino, por exemplo, né. Isso me fez lembrar uma reportagem que nós temos aqui de um evento muito importante que eu acho sempre bom divulgar e muito legal acontecer, que é o casamento coletivo, que aconteceu neste sábado passado, e nós temos a reportagem e vamos assistir. Antes da cerimônia, muita ansiosidade nos rostos dos noivos. Esta é a 9ª edição do casamento coletivo promovido pela Prefeitura. Lislene e Emerson estão juntos há 13 anos e têm um filho de 4. Agora aproveitaram o momento para oficializar a união. Para mim vai ser emocionante. Não vejo a hora de estar casadinha. Já faz tempo que a gente está junto, né? Então só oficializar, tranquilo. Data especial também para Gessiane e Celso, que moram juntos há 9 anos. Estou um pouquinho ansioso, né? O casamento vai chegar agora, porque faz 9 anos que eu estou com ela. Agora resolvi casar. Estou feliz, né? Esperando, aguardando, né? Que já chegou o momento, né? Que Deus quis assim, a gente vai casar. O casal tem Cauê, que veio a caráter para a cerimônia dos pais. O pequeno resume o momento de hoje com apenas uma palavra. Muito felicidade. Olha a Yara, de 3 aninhos, no casamento dos pais. Ela chamou a atenção na cerimônia porque gritava o nome do pai o tempo todo. Como é que teu pai chama? Mãe. O salão foi todo preparado, recebeu uma decoração especial. A cerimônia reuniu parentes e amigos. Para os noivos, muita preparação. Magna esperava por esta data há meses e não via a hora deste grande momento chegar. Que a gente fica mais unido, né? Que dê tudo certo, hein? A bênção de Deus. Já 5 anos junto e que seja assim até o fim, né? Presidiram a cerimônia o juiz de paz e representantes de igrejas católicas e evangélicas. Casamento hoje é a base, o fundamento, o ponto seguro para criar uma pessoa, para edificar a vida do ser humano. Então, esse gesto aqui da Prefeitura é um gesto muito pleno, muito bonito, e que todos venham participar desse momento tão maravilhoso que é o casamento coletivo aqui na nossa cidade. Tantas famílias aqui presentes, há muitos anos esperam por isso também. E que Deus possa abençoá-los, que possam ter uma vida cheia de fé, cheia de amor, de união, e que a família possa crescer cada vez mais, através principalmente dos laços do amor, que nós possamos pensar na família. Oficializaram a união 40 casais que foram selecionados pela Secretaria de Promoção Social. O casamento aconteceu aqui no Palace Cassino, no Salão Azul. Contando com este casamento, a Secretaria já uniu 726 casais. O que reza o casamento coletivo é uma lei municipal, né? E a lei municipal coloca que o casamento coletivo gratuito é para as famílias carentes. Então, nós fizemos a inscrição, abrimos inscrição para os casais interessados e fizemos a avaliação socioeconômica e os casais que estiveram dentro do critério estão todos presentes aqui. Aos casais, felicidades, prosperidade, saúde, tudo de bom na vida de vocês. Então, o Rafael tem uma pergunta aí para a Sônia. A gente está comentando a questão da criação de um arquivo histórico aqui. Parece que existe uma expectativa muito grande sobre esse assunto e agora já vem de um tempo, a própria associação vem solicitando isso, o pessoal do museu também. Nós temos uma dificuldade muito grande de centralizar os arquivos do município, os documentos históricos. Como é que você vê isso hoje? Bom, um arquivo público é um lugar onde se guarda toda a documentação municipal. Em Poços de Caldas, o arquivo público é uma seção dentro da Secretaria de Administração.
Então, a criação de um arquivo público, ela deve ser determinada, né? E deve existir um prédio específico para esse arquivo funcionar. O espaço físico é importantíssimo, porque um lugar que guarda documentos não pode ter umidade, ele tem que ser um lugar fresco, ele não pode ser quente demais, não pode ser frio demais, né? O piso, o primeiro piso tem que ser grande, porque a documentação é pesada, né? Não se espera de um arquivo em andares, tem que ter um prédio com uma estrutura muito boa, muito firme, né? Então, começando por essas principais necessidades, a gente já vê que os arquivos, assim como as bibliotecas, os museus, os teatros, são espaços caros, né, de manutenção. Mas um Estado, eu digo, quando eu falo Estado, eu digo a nação, né, ela não pode perder a sua documentação. Né? É como a gente perder a RG. Né? Se a gente perde um documento, a gente passa a ser ninguém. Né? Então, nós não podemos perder a nossa memória, né? Nós temos que preservá-la. A criação do arquivo público aqui em Poços, ela se deu já há algum tempo, quando o Fundo Estadual de Cultura ofereceu, junto com um projeto, né, que aqui em Poços foi utilizado para refazer o telhado da Urca, né, um segundo projeto já aprovado, no valor de R$15 mil na época, não me lembro que ano foi, para a criação de um arquivo. O que o Estado quis fazer com isso? Quis incentivar as prefeituras que não tinham um arquivo criado a cuidarem desse patrimônio. A zelar por né? isso. Zelar por isso. Aqui em Poços, o museu, ao longo desses 42 anos de existência, ele acabou se tornando um braço do arquivo, porque para não perder a documentação, nós acabamos sempre nos tornando responsáveis por documentos, livros e tudo mais que em determinado momento alguém resolve descartar, alguém resolve, não serve mais, ou aquela documentação molhou e agora ninguém tem dinheiro para recuperar, como é que faz? E a gente acabou agrupando parte da documentação de Poços, né? Tanto é que o nosso acervo fotográfico tem mais de 8 mil fotos, né? Se nós já tivéssemos um arquivo corrente, um arquivo permanente, um arquivo histórico funcionando, provavelmente toda essa documentação estaria neste local, né? É muito importante o trabalho dessa comissão, o trabalho que vocês estão fazendo, é de necessária, né? Urgência, né? Urgência, é muito importante, é riquíssimo esse trabalho, né? Esse pensamento, essa vontade de criar um arquivo como o Poços de Caldas merece. Agora, eu já escutei alguns relatos, Fábio, até de alguns artigos, alguns documentos que foram encontrados no lixo. A pessoa sequer tinha ideia da importância daqueles arquivos e descartou, jogou no lixo. Então, uma pessoa, coincidentemente, que trabalhava na área, passou e viu aqueles documentos, começou a dar uma vasculhada, percebeu a importância e acabou levando esses documentos para o museu. E hoje eles estão para consulta do pessoal de Poços de Caldas, da população. Deixa eu só mudar de assunto rapidamente para a Sônia concluir aqui a participação dela, ela tem um recado para dar também. Nos fale, infelizmente, rapidamente a respeito da exposição que temos atualmente no museu. Nós estamos comemorando a 8ª Primavera dos Museus, né, que é um programa anual que vem através do Ministério da Cultura, pelo IBRAM, Instituto Brasileiro dos Museus. Esse ano a proposta foi o tema proposto foi museus criativos, né? Museus criativos numa forma ampla, né? Os museus estão muito criativos, né? Tem museus trabalhando com bebês, com esporte, com musicalização, com outras áreas, né? Nós pensamos na exposição do Antônio Carlos Monteiro, porque a arte dele, que ele chama de elementos do cotidiano, né, não é sucata, são materiais do cotidiano que ele utiliza, né?
extremamente criativa. É uma arte que só quem vai lá conhecer e ver como ele faz entende a criatividade dessa arte, né? Muito bonito mesmo. Está muito interessante, está muito bonita. Quem foi até agora gostou muito. E ela vai ficar no museu até o dia 29 deste mês. E mostra que é possível fazer arte com sucata, né? Muito. A arte muito interessante, uma arte muito bonita bacana. mesmo, de muito bom gosto. Parabéns ao artista. Eu quero, então, antes de me despedir, mostrar a foto de uma bicicleta. A Juliana Basílio Lino pediu para a gente mostrar aqui e, por favor, pedir para quem souber do local dessa bicicleta, que foi roubada na rua Francisco Gesualdi, no Novo Mundo, próximo ao Parque Municipal. Ela disse que não é materialista, mas que essa bicicleta integra aí as principais memórias dela, sempre foi estudar com essa bicicleta, fazer aí a sua instrução, enfim. Então, quem tiver alguma noção de onde está essa bicicleta, ela tem esse quadro verde aí, pode ligar para um dos telefones 8831 1193 ou 3715 4587. E eu quero, então, aqui também desejar felicidades para a Sônia, uma boa continuidade no seu trabalho, sucesso nos projetos, que sejam coroados de sucesso e que você cada vez tenha essa disposição renovada para continuar cuidando do museu aqui de Poços de Caldas. Felicidades. Obrigada, muito obrigada. Grato aí pela presença. Rafael, grato também pela sua participação, pela colaboração, mais uma vez, tudo de bom. Fábio, obrigado e um bom dia a todos. Eu também desejo um bom dia, uma boa segunda-feira e uma ótima semana para todos nós. Um abraço e até amanhã.